Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Aqui, bom, como toda carta, aqui o apóstolo está aconselhando a igreja, falando como ela deve andar, e ele fala muito de santidade. Ele fala dos deveres cristãos, dá conselhos conjugais, e depois ele passa a uma exortação à unidade da igreja e o amor da igreja com os outros. E depois ele fala também das bênçãos que isso traz. Capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: e finalmente, ele vinha dando vários conselhos, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Então, nós sejamos todos de um mesmo sentimento. Mas que sentimento? O sentimento por Cristo, o sentimento de servir a Deus, o sentimento de obedecer a Deus, o sentimento voltado para buscarmos a presença de Deus, é todo o mesmo sentimento. Aí ele fala compassivos. Nosso Deus é um Deus compassivo, é um Deus que tem compaixão dos outros, que haja esse sentimento em nós, compaixão. Compaixão, irmãos, primeiro pelos irmãos, sejamos compassivos, e compaixão também pelos que estão sofrendo por falta de conhecer Jesus, porque se a gente não tiver essa compaixão, nós vamos ficar parados vendo o mundo se perdendo e não vamos lutar para salvar ninguém. E nós estamos numa batalha nesse mundo contra as forças das trevas. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas não está dizendo que não existe uma luta. Nós temos uma luta constante, que é contra o império das trevas, contra os demônios que todos os dias tentam assolar as pessoas, levar as pessoas para caminho de erros, criando situações, enganando pessoas, grupos na sociedade, criando situações para que as pessoas desprezem o Evangelho, não cheguem ao conhecimento de Deus e vivam uma vida pecaminosa e se percam nessa vida e sofram nessa vida. Porque esse dia eu estava conversando aqui com a pessoa e a pessoa falou, disse assim, o trabalho dela mexe com juventude, e ela disse assim que alguém lá no trabalho dela falou assim: o que fazer com os jovens ou com as crianças? Está todo mundo sofrendo, o que nós devemos fazer? E aí eles começam a procurar meios, com psicologia, com um bocado de coisa, mas o sofrimento vai continuar, que é a ausência de Deus na sociedade que defende o pecado, sociedade que se levanta contra a pregação do Evangelho. Não adianta, vai sofrer mesmo, cada dia mais, e vai sofrer desde os novos até os velhos. Por exemplo, essa juventude está cheio de formadores de opinião fazendo a cabeça deles para andarem numa falsa liberdade, que é a liberdade para o pecado, mas ao mesmo tempo escravos do pecado. Liberdade para pecar, mas ao mesmo tempo se tornando cada dia mais escravos do pecado. Isso, e colocam na cabeça deles também uma aversão ao Evangelho, dizendo que o Evangelho é uma coisa ruim, que oprime, que escraviza, que não deixa você ter liberdade de fazer o que quer.
E vão implantando isso nessa sociedade, então ela vai continuar sofrendo, e eles vão continuar buscando o que fazer para acabar com essa dor, e não vão, cada dia vai ficar pior. Então, voltando aqui, seja compassivos, amando os irmãos entranhavelmente. O que é amar entranhavelmente? De uma maneira profunda, que se penetra até nas entranhas, quer dizer, que a pessoa se sente tão amada. Entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Isso aqui tem que ser o nosso caráter com as pessoas. Misericordioso, porque nós devemos, ele está falando aqui da igreja, nós devemos amar as pessoas, sendo com elas misericordioso. Misericordioso é uma pessoa que é compassiva, que se compadece do sofrimento do outro. Não é que se compadecer como as pessoas ficam compadecidas vendo televisão, aí passa lá uma pessoa sofrendo, ai coitado. Não, se compadecer é agir em favor daquela pessoa. Então misericordioso é isso, é se importar um com os outros. E misericordioso também quer dizer, misericórdia também é perdão, que perdoa ao que erra, ao que falha, porque ele está falando aqui de igreja, e igreja é povo, igreja não é o templo, igreja é o povo. E você sabe que quando pessoas se reúnem, quando pessoas se juntam, às vezes há atritos, porque cada pessoa tem um jeito de ser, tem uma personalidade, e às vezes nessa convivência alguém acaba de alguma forma, às vezes com a palavra, com uma atitude, ferindo alguém. Mas aí é que entra a pessoa a ser misericordioso, de perdoar aquele que lhe ofendeu. Às vezes nós somos mais misericordiosos com os que estão de fora do que com os próprios irmãos. E afáveis. O que é uma pessoa afável? Cortês, amável, delicado no trato, não trata as pessoas com grosseria, mas trata com delicadeza. Essa palavra delicadeza até é meio complicada hoje, né? Mas delicadeza no sentido de tratar bem, de ser amável com as pessoas, no seu trato. Isso deve ser o caráter nosso, de uns com os outros. Às vezes, eu já vi dentro de igrejas tanta grosseria, tanta dureza, e às vezes a pessoa até se gloriar por ser grosseira com as outras. E esse não é um caráter de um cristão que Deus espera. Ele diz que nós devemos ser afável com os outros, quer dizer, cortês, amáveis, delicados no trato com as pessoas. Aí ele diz, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Agora você veja bem, né? Para a gente ser tudo isso, nós temos que estar bem preparados, porque aqui vem a forma de ser afável, de ser cortês no trato, não tornando mal por mal. Quando ele diz não tornando mal por mal, porque dentro da igreja alguém pode não estar muito edificado na palavra e te causar um dano, te causar um mal, te tratar mal. Só que ele diz, olha, quando fizer isso com você, você seja o contrário, você seja afável, você trate bem, não trate na mesma moeda. Sabe aquela palavra que o ser humano se orgulha? Eu não levo desaforo para casa. As pessoas gostam disso, tem gente que bate no peito. Comigo não.
Comigo bateu, levou, não leva desaforo para casa. Deus já ensina o contrário. Deus ensina, olha, seja fácil, não torne mal por mal. Quando ele diz não torne mal por mal, porque sabe que alguém pode te machucar. E onde pessoas estão reunidas, principalmente se estiver fazendo, cuidando de uma obra, de um trabalho, ali pode alguém, no momento ruim, tratar o outro mal. Não deveria haver isso, mas às vezes acontece. Só que ele disse, nessa hora você não age igual ao outro, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Quer dizer, se alguém te injuriou, você injúria, você não faça o contrário. Aí ele diz, pelo contrário, fazendo o quê? Bem dizendo. Você, olhando para o que está escrito aqui, anterior, que ele diz, não tomando mal por mal, isso quer dizer, alguém que lhe fez o mal, alguém que lhe injuriou, e ele diz, você trate ele, faça o contrário. Você vai bem dizer, falar bem dessa pessoa, sabendo que para isto sois chamados. Então, nós não fomos chamados para bater de frente com ninguém, nós não fomos chamados para ser essa pessoa que eu não levo desaforo para casa, comigo bateu, levou. Não, nós somos chamados para isso, até tratar aquele que nos trata com injúria, que nos trata mal, a gente tratar de uma forma amável. Aquele que nos maldiz, a gente bem dizer ele. Fomos chamados para isso. E se nós fizermos isso, tem recompensa, porque ele diz assim, sabendo que para isso sois chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então a bênção está aqui. Às vezes tem coisa, a gente olhando bem isso, poxa, uma pessoa me injuriou, me causou injúria, e eu tenho que falar bem dela. A pessoa me tratou mal, e eu tenho que falar bem dela, bem dizer. O que eu vou ganhar com isso? Daquela pessoa, com certeza, nada, porque ela não tem muito o que oferecer, mas a bênção de Deus você vai ganhar, porque você está obedecendo a Deus. Amém, Jesus? Isso aqui é para a gente lembrar, todas as vezes que fomos tratados mal, todas as vezes que fomos injuriados, a gente fazer o contrário com aquela pessoa. Porque isso é contrário à nossa natureza humana pecaminosa, mas isso é a natureza de Deus em nós, tem que agir assim, porque nós sabemos, e nos alegrar quando nós fizermos o contrário, porque à medida que estamos fazendo o contrário, nós estamos a caminho de alcançar por herança a bênção de Deus. A bênção de Deus já é uma herança deixada para nós por Jesus. Só que se nós não agirmos da maneira que Ele nos ensina, nós podemos perder a herança. Olha a coisa séria, hein? Podemos perder essa herança. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso nós temos que estar vigilantes com a palavra de Deus sempre no nosso coração, porque até dentro da igreja você vai ser tentado. Ele está falando isso aqui, não é fora da igreja, não, é dentro da igreja. Dentro da igreja. Quem sabia? Dentro da igreja tem pessoas que por não estar muito edificado na fé, na palavra, vai tratar o outro mal. E ele disse, mas quando você for tratado, faz o contrário, trata que a pessoa bem. Então dentro da igreja tem pessoas que vão te injuriar, que a cara, você vê que a cara não está falando aqui em termos de sociedade, está vendo em termos de igreja. A cara está direcionada. Isso aqui está direcionado bem para a igreja, porque começa dizendo assim, finalmente ser de todos o mesmo sentimento. Está falando da igreja.
Isso aqui não é pecador. Como é que você vai dizer que o pecador tem o mesmo sentimento que o cristão? Se ele não conhece a palavra, se ele não respeita a igreja. Então, sabendo que dentro da igreja, e por isso que muita gente, irmãos, já perdeu a herança da bênção há muito tempo, porque não soube, não viu esse versículo. Alguém tratou ele mal, aí ficou aborrecido, saiu fora da igreja e saiu falando mal para todo mundo também. Alguém foi injuriado dentro de uma igreja, às vezes até pelo pastor. Aí ele se revoltou, também está contando tudo que pode, falando tudo mal desse pastor, e saiu da igreja. E perdeu a comunhão com Deus também por causa disso. Quem injuriou errou. Deveria? Não deveria. Deus vai cobrar de quem causou a injúria? Vai, porque o mandamento aqui é para todos. Só que você tem conta com você, não com o outro. Cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos. Amém, Jesus? Se eu te injuriar, eu vou pagar diante de Deus pela injúria que eu causei a você. Se você agir da mesma forma, em troco, você vai pagar a mesma moeda que eu paguei. Porque como você deu um troco, então diante de Deus você vai ser cobrado do mesmo jeito. Deus não tem, o ser humano, quando alguém erra com ele erra com a pessoa, ele diz assim, mas também eu fiz isso por isso. Com Deus não vai ter isso não. Porque o ensinamento de Deus alguém errou contigo, foi injusto contigo, não seja injusto com ele, não pague na mesma moeda, para que você não seja condenado juntamente com ele, porque aquele que injuriou, causou a injúria, aquele que cometeu a injustiça, aquele que fez algo errado, se ele não se arrepender, ele vai ser condenado. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele ensinando eles, ele chegou e falou para eles o seguinte: havia irmãos ali que estavam sendo injustos com os outros, e eles estavam levando aqueles irmãos que sofriam afronta ou dano, estava levando a julgamento perante autoridades fora da igreja. E ele disse: não é bom você estar levando essas causas fora da igreja, julga entre vocês. E depois ele diz assim: ora, por que você que sofreu o dano não perdoa? Tipo assim, não, deixa para lá. Aí a pessoa diz: poxa, mas e quem causou? Está numa boa? Aprontou, me causou dano, me fez a injúria. Então ele vai ficar numa boa e eu vou ter, como bobão, pagar o preço, ficar na minha quietinho. E ele de boa? Não, de jeito nenhum. Porque depois Paulo completou: não sabeis vocês que os injustos não herdarão o reino dos céus? Se a pessoa continuar cometendo injustiça com os irmãos, ele vai perder a salvação. O outro pode perder aquilo no qual ele o prejudicou, mas aquela pessoa que prejudicou, ela pode perder a salvação, que é bem pior. Então por isso que ele está dizendo: olha, não paga na mesma moeda, pelo contrário, sofre esse dano. Age diferente do que agiram com você, te injuriar, te maltratar. Não dá o troco, não procura a oportunidade para dar o troco, porque você tem uma herança, tem como herança a bênção do Senhor. Você foi chamado para herdar a bênção de Deus. E falando de bênção, nós lembramos quando Deus chama Abraão e Deus disse que vai o abençoar.
E depois nós vemos o que Deus fez por Abraão. E nós somos chamados para herdarmos essa bênção. A bênção de Deus que nos leva para a eternidade, fora tudo que Ele já tem, aquele cuidado todo dele para nós. E nós somos escolhidos, chamados para isso, para herdarmos, para alcançarmos a bênção. Mas nós temos que estar na direção que Ele nos dá. Se nós agirmos fora disso, nós podemos perder essa bênção. E às vezes dentro da própria igreja você vai ser injustiçado, dentro da própria igreja alguém pode te injuriar com uma palavra. Dentro da própria igreja, porque eu volto a dizer que isso aqui está escrito para a igreja, alguém pode causar um mal a você. Dentro da igreja. Algo que você, poxa, mas essa pessoa não poderia ter feito isso comigo. Aí diz assim, mas quando isso fizer, você seja afado, você não retribua a ela, porque a atitude dela está fazendo ela perder a herança que Deus tem para ela, que é a bênção. E se você agir igual a ela, você vai perder junto com ela. Você está entendendo? É duro? É. Porque nós achamos, se eu for injuriado, eu tenho que injuriar também. Se alguém me tratou mal, então eu vou tratar mal também. Só me trata mal, ele está dizendo, não seja afável, seja amável. Trate bem, seja misericordioso. Perdoe, suporte. Seja compassivo. Mas nem é compassível só com pessoas boas, não. É até com aquela que você diz, nossa, é difícil é difícil de tragar isso aqui. Ele diz, faz por quê? Porque você foi chamado para alcançar uma herança que é a bênção de Deus. E essas coisas pode te tirar essa herança e você não alcançar. Mas o outro está jogando fora a herança. Então não é pelo erro do outro que você vai jogar. Mas o outro foi injusto comigo, não foi justo o que ele falou para mim, o que ele disse para mim, o que ele fez comigo. Mas eu vou continuar tratando dele bem. Irmão, isso é duro para nós que já estamos acostumados a ser bons com quem é bom para nós. E quem não é, a gente dizer também, ele sabe como eu vou tratar, né? Sabe o que eu vou fazer. Me despreza, eu vou desprezar também. E Deus vai ver, não é desse jeito. Continuando agora, versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, olha que interessante, versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, quem não quer ver os dias bons, né? Eu não quero é dia ruim. Dia ruim já está cheio o tempo. Eu quero dias bons, eu quero ver os dias bons. Você não quer também ver os dias bons? Todos nós queremos, né? Coisa boa acontecendo a cada dia. Um futuro bom. Não apenas desse mundo, mas na eternidade, que é o principal. Aí ele fala, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. O que me chamou a atenção nisso aqui, é que ele colocou quando a gente fala o mal, a gente já pensa uma pessoa fazendo coisas erradas.
mas ele falou aqui falando. Porque às vezes o cristão aceitou Jesus, veio para a igreja e ele parou de fazer um bocado de coisas más que ele fazia, mal aos olhos de Deus. Não anda mais em balada, não anda em bebedice, não anda em prostituição, não anda em adultério, não anda nisso, naquilo. Mas quando abre a boca, meu irmão, é só para espalhar o mal. Só para espalhar o mal. Nós vimos isso muito na política, na última eleição, que tinha de cristão aí abrindo a boca, não refreou a boca para nada, o que quis dizer, falou de uma pessoa, de um candidato ou outro que não gostava do tal. E até hoje tem uns que estão aí no fanatismo danado que continua brigando por causa de política. Mas deu uma esfriadinha, né? Porque já passou. Mas, aliás, teve pessoas que passaram 4 anos, e tem outros que vão passar mais, sem refrear a boca, falando tudo o que queria. Tudo que o ímpio falava lá, ele também repetia. Contrário àquele que ele não gostava. Mas será que isso é o que Deus nos ensina? Será que é o que nós aprendemos lá em cima? Aí depois vem as confusões. Teve gente que ficou até brigado de família, arrumou inimizade por causa disso, simplesmente porque não refreou a boca. Tem gente que está aflita até hoje. Passar as eleições, brigou tanto na política, arrumou tanta inimizade que até hoje, em relação àquilo, ele está aflito. Mas por quê? Não refreou a língua do mal. Porque, irmãos, entenda bem, o mundo dos homens é cheio de coisas más. É um falando mal do outro, é um defamando o outro, é um mentindo sobre o outro, para mostrar que é melhor que o outro. E se nós não tomarmos cuidado, nós vemos em sociedade. Nós embarcamos no mesmo barco e passamos por cima do mandamento. Tem coisas que nós vemos, até nos indignamos, mas nós temos que refrear nossa língua e orar e buscar a Deus. Porque senão eles já não têm nem acesso à herança de Deus, porque não aceitaram Jesus, vivem fazendo tudo contrário à palavra de Deus, e a gente fomos chamados para alcançar a herança, que é a bênção, mas podemos jogar fora, por causa de nossa língua, de nossas atitudes, do nosso falar. Então nós temos que tomar cuidado. Mas não é só em relação, eu usei a política aqui, que foi uma briga muito grande, e até hoje ele vive aí, né, que isso nunca para, é o mundo. Mas às vezes é dentro da própria igreja, as pessoas estão envolvidas, fazendo a obra, às vezes um pensa um pouco diferente, fica malhando o outro. Quantas vezes você não vê aí, nesse mundo da internet, cristão alfinetando o outro, brigando com o outro, falando mal do outro, falando o que quer, às vezes até pessoas deixando de cuidar do seu próprio ministério para cuidar do ministério do outro, quando ele não vai dar conta. Porque, por exemplo, eu não vou dar conta da igreja Deus é Amor, que está aqui do lado. Quem vai dar conta dela lá é o pastor que está lá. Eu não vou dar conta da igreja mundial que está aqui mais para cima. Quem vai dar conta é o pastor de lá. Eu não vou dar conta de nada disso. Eu vou dar conta daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Então eu tenho que cuidar disso aqui. Eu não vou dar conta nem da igreja da graça de Alfenas. Lá tem um pastor que vai dar conta.
Mas às vezes a pessoa escuta algo de outro ministério que ele não concorda e ele se acha que tem que sair falando e falando para todo mundo e defamando, e de repente vai falando tanta coisa, e às vezes é até pelo que ouviu, ele nem conhece, é apenas pelo que ele ouviu de mal e ele achou que tem que sair espalhando, de repente está fazendo o que ele diz aqui. Refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falar, não fale engano. Quando nós falamos algo que não temos certeza, que nem sabemos se é mesmo assim, às vezes estamos falando engano, porque às vezes aquilo foi algo que alguém trouxe para a gente, que nem é a realidade, nem é a verdade. Então nós temos que tomar cuidado nisso. E às vezes existe isso. Principalmente hoje, na internet a gente encontra muito. E agora é um tal das pessoas ficar, principalmente aqueles que são crentes, ou não sei se dizem que são, não sei, se para ajudar. Então vou ficar que são, porque eles confessaram que são. E às vezes estão agindo, não estão agindo como deveria. É tanta gente querendo alfinetar, e tem uns que bate o martelo e já fala tudo o que quer. E não vai mudar nada, só vai criar confusão. Aquilo que não edifica, aquilo que não traz mudança, só cria confusão, não veio de Deus. Aí diz assim: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Qual é a nossa paz que nós devemos buscar e segui-la? Jesus é a nossa paz. A sua palavra é a nossa paz. Busca a palavra, busca o entendimento da palavra, busca os ensinamentos de Jesus, isso é a tua paz, e siga eles, siga os ensinamentos dele, vamos seguir o que ele nos ensinou. Essa é a nossa paz. Busque a paz e siga. A nossa paz é o próprio Jesus, com seus ensinamentos, com o que ele fez por nós. Se nós estivermos buscando ele todo dia, gastando nosso tempo aprendendo com a Bíblia Sagrada, lendo, meditando, procurando entender os ensinamentos de Jesus e colocando em prática, seguindo o que ele nos ensina, nós não vamos ter tempo para estar dando atenção a coisas erradas, coisas que podem nos levar ao erro, porque às vezes você não fica olhando os erros dos outros, fica indignado, de repente você está pecando com os seus lábios, falando o que não deve, porque está indignado, porque eu não... Então vamos gastar tempo seguindo a paz, vamos gastar tempo buscando a paz. Nossa paz é a palavra, nossa paz é Cristo. Quantas pessoas que deixaram de buscar a paz, como eu já falei nessa eleição passada, ficaram buscando notícia de candidato A, candidato B, de partido A, de partido B, de coisas para ficar falando, e falaram, e xingaram, e defamaram, e usaram a boca só para o mal. Cristão, eu estou falando. Porque ao invés de estar buscando a paz, que é Cristo, volto a dizer, nossa paz é Cristo. Estava buscando notícias, mas estava buscando sites, principalmente aquele site que a pessoa concordava com o que eles diziam, e aquilo ia só cada dia deixando a pessoa mais indignada, e muitos até brigando por redes sociais, grupos de WhatsApp, aquelas coisas, arrumando confusão e falando que não deveria. Mas às vezes isso é com a própria igreja, irmão. Tem gente, tem cristão que lá, ao invés de estar buscando a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, os ensinamentos de Jesus para ele mudar, ele fica procurando defeitos nas denominações para ele abrir a boca e ter o que falar mal daquela denominação. Tem gente que não se firma em igreja nenhuma, porque toda igreja que ele vai procurar defeito, que é para ele ter o que falar quando ele sair dela. Eu estava naquela igreja, mas aquele povo é assim, eu estava lá, eu vi o que aconteceu lá,
Isso vai ajudar em quê? No meio da sociedade, qualquer segmento da sociedade, onde é que você não vai encontrar defeito, irmãos? Se você conviver comigo o dia inteiro, você vai encontrar defeitos. Se eu conviver com você, eu também vou encontrar. Vou encontrar em você, porque você tem, eu tenho. Somos seres humanos, falhamos, erramos. Mas às vezes as pessoas, ao invés de estar lendo a Bíblia, eu estava conversando com o pastor Leandro, lá de Campanha, cidade de Campanha, quinta-feira estava junto com ele, e a gente estava falando sobre a igreja, e eu falei assim: olha, eu estou na igreja já há um bom tempo. Eu comecei em São Paulo, especificamente na cidade de Guarulhos, me converti, depois comecei a obra lá, passei pela sede, fui para Campinas, depois fui para Fortaleza, fiquei 3 anos lá, e de Fortaleza estou aqui em Minas, e já passei em algumas cidades aqui de Minas, passei na zona da Mata, Leopoldina, igreja em Contagem, próximo da Grande BH em Matozinhos. Contagem eu passei num bairro de Betim, São Lourenço. Mas eu falei assim: eu não vivo ligando para ninguém. Eu conheço pessoas em São Paulo, não ligo para pastor nenhum de São Paulo para saber como está São Paulo, como está as igrejas. Não ligo para Fortaleza, não tenho contato com ninguém de Fortaleza. E não ligo para ninguém por onde eu passo. Por quê? Eu conheço igreja, e igreja é povo. E onde tem povo tem conversa. E você começa a procurar coisas, as pessoas só vão te falar mais das falhas do que dos... Você vê, o ser humano ele não gosta de falar do sucesso de alguém, mas ele gosta de falar do erro de alguém. Então não ando ligo para ninguém, para ficar conversando, conversa de igreja, de ministério. Dia que não tem culto, eu prefiro ficar ali, eu prefiro pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Eu prefiro a Bíblia, porque aqui tem coisas boas para mim aprender, para mim melhorar a mim. E se eu vou ligar lá para São Paulo, e aí, ligo para um pastor, digo: e aí, como está São Paulo? Aí o camarada começa a falar um bocado de coisa que está acontecendo. Aí de repente começa aí tudo que é notícia. Eu estou dizendo isso, eu conheci igreja. Igreja é povo. E o povo gosta de conversar coisas que estão acontecendo. Eu não quero saber. Eu não tenho nada a ver, eu não fui levantado para consertar o mundo, eu fui levantado para pregar o Evangelho, e quem crê vai se consertar. Então, ao invés de gastar tempo querendo saber quem errou, quem falhou, como está, o que me interessa saber como está a igreja de Matozinhos, que é a última igreja que eu passei. Não tem interesse nenhum de saber, lá tem um pastor cuidando, é ele, se tem um problema lá, é ele que tem que resolver, eu não tenho mais nada. A mesma coisa, eu estou aqui mais de 3 anos aqui em Machado. No dia que eu virar as costas para Machado, se eu te ver, eu te faço assim: tchauzinho. Foi bom estar com você, mas não tenho mais nada com Machado, porque quando o dia que eu sair daqui eu vou cuidar de outra igreja, então eu tenho que cuidar daquela igreja, e aqui vem outro que vai cuidar. Não tenho mais nada, não tenho mais nada de saber como está Machado. Ô Nilson, como está Machado aí? Como está o trabalho? Isso é coisa de fofoqueiro, pastor fofoqueiro.
que não se ocupa lendo a Bíblia, não se ocupa buscando a Deus, aí vai vir para depois ficar com a linguana desse tamanho, falando besteira. Eu tenho que saber. De jeito nenhum. Não quero. Porque primeiro, aconteça o que esteja acontecendo, quem vai resolver os problemas aqui é Deus, que vai resolver através do pastor que aqui estiver. Se eu ficar ligando, aí o cara diz, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí o cara começa, e o irmão fulano, isso aqui lá que é do seu da igreja, e sempre vai falar bem, sempre fala mais das más notícias, né? Sempre tem. Então, vamos cuidar, vamos gastar tempo, refrear a língua do mal e seguir a paz. A paz é fácil de você seguir. A paz é Jesus, é a palavra dele, essa é a palavra da paz, o evangelho da paz. Busque ele e siga. Problemas de denominação, quem tiver à frente, cuide. Eu não tenho nada a ver com os problemas que existem na igreja A ou B. Lá tem alguém para cuidar. E se a pessoa que está lá à frente não cuidar, não sou eu que vou resolver lá. Não é verdade? Vamos dizer, tem a igreja aqui, Deus é amor do lado. Se tiver algum problema lá, eu não sei. Se o pastor lá não resolver, não sou eu que vou resolver. Tem lá um pastor para resolver. A mesma coisa é aqui. Então, ao invés de estar usando a língua para falar engano, para falar mal, para fazer coisas que não deve, aparte do mal, faça o bem, busque a paz e siga. A paz é a palavra, a paz é Jesus, a paz é o ensinamento, a paz é o evangelho. Vamos buscá-lo, esse entendimento, essa compreensão para nós do evangelho, e vamos segui-lo. Amém, Jesus? É verdade que a gente passa nos lugares, tem pessoas que nos tratam tão bem que o carinho fica, mas o carinho, o trabalho continua. O trabalho é outro que está fazendo. Às vezes eu vou para Belo Horizonte, eu encontro os irmãos das igrejas que eu pastoreei. O irmão é gostoso de encontrar, abraço ele, como vai você? Eu não vou perguntar como está a igreja lá, eu não quero nem saber como está. Vou perguntar como está você, está tudo bem? A sua família, casado, esposa? Quero saber da pessoa. Igreja eu não quero saber não, igreja tem um pastor lá para cuidar. Uma vez, na igreja que eu passei, teve um irmão que chegou para mim e tinha uma daquelas pessoas que fica num dia na igreja, outra no outro. Ela estava na igreja que eu estava, ela saiu e foi para a igreja da cidade vizinha, igreja da graça mesmo. Aí ela ficou lá, não sei o que ela estava vendo lá, ela chegou e disse, a igreja lá está complicada, isso e isso. Aí ele falou para esse irmão que era obreiro, aí ele chegou, pastor, disse que lá na cidade tal, a coisa está assim, a igreja, a irmã foi para lá, falou, e o que fazer? Eu falei para eu nada, eu não tenho nada a ver com a igreja lá tem um pastor. E aliás, eu não quero saber, fala para ela, não quero saber de nada. Ela foi para lá, fica para lá, e não quero saber de notícia não. Quero saber. De forma alguma. Eu tenho que cuidar do que estão aqui, do que eu estou cuidando. Isso é a mesma coisa das igrejas que eu passo, eu não quero nem saber como estão. Lá tem um pastor para cuidar, não sou eu mais. Se fosse para mim cuidar, eu estaria lá até hoje. Mesmo agora, no dia que eu saí de Machado. Pastor que vim para cá, que Deus abençoe, que ele faça um trabalho muito melhor, faça o que eu não consegui fazer de melhor. Mas também, se o cara fizer ainda pior, eu não quero saber se foi bom, se é melhor, se é pior, pouco me importa, não quero mais saber, porque eu não tenho mais nada. Não é eu que estou cuidando, Machado, tem alguém cuidando. Eu vou cuidar de outro, onde eu estiver. Minha atenção vai estar onde eu estiver, não onde eu passei. Onde eu passei é passado. Já está dizendo? Onde eu passei é passado. Tem uns caras que ficam, mas não é cara que não gosta de fofoca. E aí, como está aí o trabalho? Como está as coisas? Gente fofoqueira tem em todo lugar.
Mas só para ficar falando, aí o pior, fica só envenenando, porque às vezes pega uma pessoa que está inconformada com outra, aí diz, olha isso e isso. Aí o camarada chega lá e fica, mas tadinho, não sei o que lá. Aí começa a jogar veneno, quer dizer, não está se apartando do mal não está seguindo a paz que é Jesus. Jesus me ensinou isso. Continuando aqui, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Olha só, todo ensinamento que nós aprendemos aqui é para que nós sejamos achados por Deus como justos. Se nós tivermos praticantes isso aqui, que fomos chamados, vamos ser achados por Ele como justos. E se Ele nos vê como justos, o que vai acontecer? Os ouvidos dele estão atentos à nossa oração para responder. Os olhos deles estarão atentos sobre nós. O que é os olhos de Deus atentos sobre uma pessoa? O cuidado dele, em especial sobre aquela pessoa. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele tem ciência de tudo. Então, se o cara está fazendo bem ou mal, Ele tem ciência. Agora, uma coisa é Deus ter ciência do que eu ando fazendo, outra coisa é eu chamar a atenção de Deus, ter a atenção dele para a minha vida, que é o cuidado dele. E se nós formos achados por Ele justos, como Ele espera, os ouvidos dele estão atentos às nossas orações, os olhos dele estarão sobre nós. Uma coisa melhor que tem isso aqui, essa atenção de Deus por você. Mas nós podemos perder isso, essa maravilha, esse cuidado maravilhoso. Como nós podemos? Deixando de agir de acordo com o que Ele está nos ensinando aqui. Abrimos nossa boca para sair falando o que queremos. Tem gente que gosta de saber, que gosta de fazer sua crítica. Tem que ter uma opinião sobre qualquer coisa. Não. Você quer ter uma boa opinião? Siga a paz, que é o Evangelho, a palavra. Busque Ele, busque esse entendimento. Aí você vai ter opinião sobre as coisas de Deus. Siga o Evangelho. Então, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos às suas orações. Agora olhe o contrário. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então aqui nós vemos que nós podemos atrair a atenção de Deus de duas formas. Se formos justos, atrairmos a atenção no sentido do cuidado dele para conosco. Mas se nós estivermos fazendo mal aos olhos dele, vamos também chamar a atenção dele, mas chamar a atenção de uma forma contrária. Aí você vai estar atraindo a ira para você. Irmão, isso é um grande ensinamento para nós hoje. O que eu estou te passando hoje é algo grandioso para mim, para você, para todos nós. Talvez se eu estivesse aqui dando pulo no altar, gritando, você dizia, que bela pregação. Que pregação avivada, hoje o pastor levantou. Isso não quer dizer que estaria entregando algo bom, não. Talvez esteja só mexendo com o teu emocional. Eu estou falando aqui, brando, manso, talvez até cansativo. Aí talvez você está tendo até sono da forma que eu estou me expressando aqui. Mas esse conteúdo aqui é algo muito grande para a gente. Porque aqui nós podemos atrair a atenção de Deus para o bem ou para o nosso mal. Depende de como nos posicionamos.
evitar o que Ele manda evitar e fazer o que Ele manda fazer. Versículo 13, para encerrar. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Então, vamos ser zelosos do bem. Aqui ele disse, depois de todo esse conselho, ele encerra com esse versículo 13, dizendo: qual é aquele que vos fará mal? Dizendo que se você andar de uma maneira correta, de uma maneira tratando as pessoas bem, dificilmente você vai encontrar pessoas para te fazer mal. É verdade, né? Se uma pessoa arruma muito, tem gente que arruma tanta confusão onde vai, é uma brigaiada com todo mundo, que ele não tem paz. Também todo mundo está em guerra com ele, porque ele também não arruma só confusão, trata as pessoas com grosseria, de repente o ambiente que ele está vira um inferno para ele também, porque só vê gente bicudo ou bochechudo para ele. Isso é mal. Ele diz agora, se você tratar bem, se você for essa pessoa afável, delicada no trato, cortês e amável, vai ser difícil você encontrar alguém que venha te tratar mal. Mas pode encontrar, porque tem pessoas que mesmo que você trate bem, e às vezes você está tratando, você está fazendo o que é certo, ela está tão errada que ela vai te tratar mal. Só para você entender, o versículo 14 ele diz: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificar o Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para com aquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso comporte em Cristo. Quer dizer, tem pessoas que apesar de você fazer certo, de você estar servindo a Deus, estar agindo certo, mas elas estão tão contrárias a Deus, e aqui ele já fala das perseguições, que elas vão te causar mal. Então, se você fizer o bem, dificilmente você vai encontrar alguém que te faça mal, mas isso não quer dizer que você não vai encontrar, porque tem aqueles que são contrários ao Evangelho, que são contrários ao seu bom procedimento, que vão arrumar alguma coisa para falar mal e até para te perseguir. Mas ele diz, continua fazendo bem, para que mesmo essas, naquilo que eles falarem mal de vocês, eles estejam errados. Quer dizer, as pessoas que estão contrárias, nós não podemos dar razão a elas não podem estar certas. Só para encerrar, pegar o exemplo de Daniel, que as pessoas queriam o mal dele porque ele servia a Deus, porque ele era certo. Aí procuraram de todos os meios algo para condenar, não acharam nele um defeito, não acharam nele um vício para que pudesse condenar. Aí disseram, já sei, vamos condená-lo na lei de seu Deus, porque esse aí ele não deixa de servir. Aí criaram mal contra Daniel, mas aí Daniel estava tão justo diante de Deus, que Deus tomou a frente e livrou ele do mal que eles tinham preparado. Eles tinham preparado para Daniel o que? A morte, porque jogaram ele numa cova de leões. Mas Deus olhou, não, Daniel é inocente, é justo, tomou a frente e guardou a vida de Daniel. Então, se a gente andar correto com as pessoas, se a gente não buscar confusão, se a gente tratar bem as pessoas, pode ter certeza, com certeza não vamos encontrar com muitas pessoas dispostas a criar confusão para nós, conosco. Mas, havendo assim que alguém venha com essa confusão, Deus vai nos guardar, porque estamos andando de uma maneira justa. Amém, Jesus? Bom, fica essa palavra. Espero que você